Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. Nós faremos uma leitura no capítulo 11, os versos 7 a 10, depois entraremos no capítulo 12 e leremos o versículo 1. E eu queria meditar nessa noite sobre como usar o tempo com sabedoria. Usando o tempo com sabedoria. O texto diz o seguinte: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradem aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele nos ensina de forma muito clara que Deus, ele é o doador do tempo. E a Bíblia é muito clara também, no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo 1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. E um propósito de Deus para todas elas. Isso significa, meus irmãos, que Deus, ele marcou um tempo que vai desde o nosso nascimento até o sepultamento. A nossa vida inteira, ela está delimitada e ela está muito bem limitada pela vontade soberana de Deus. Isso implica dizer, meus irmãos, que nem o melhor das medicinas, que ainda hão de ser descobertas, pode dar a você 1 minuto a mais de vida daquele que Deus disse que você teria. Um único minuto de vida você não terá, além daquele que Deus já determinou que você viveria. Mas isso também é maravilhoso, meus irmãos, porque significa também que mesmo que Satanás e todo o inferno se levante contra nós, ele não pode antecipar a nossa morte. Porque tanto o dia que nascemos, como o dia que morreremos, seremos sepultados, estão nas mãos de Deus. E Ele é um Deus que controla absolutamente todas as coisas. Mas mesmo assim, sabendo que Deus controla todas as coisas, o livro de Eclesiastes, ele também tem um propósito interessante, meus irmãos. Ele quer lembrar a mim e a você que o tempo de vida aqui na terra, que o tempo que nos é dado, ele é limitado. Não viveremos para sempre. O livro de Eclesiastes é a prova clara de que a nossa vida aqui nesse mundo é transitório. Aliás, transitoriedade é a tradução da palavra vaidade. Se você pegar no original a língua que foi escrito no Antigo Testamento e pegar a palavra vaidade que aparece no nosso texto, tudo é vaidade. Se você traduzir para o nosso português, a palavra vai findar transitoriedade. Uma coisa que está aqui, amanhã passa e depois some. Aliás, a própria Bíblia, no capítulo 40 de Isaías, diz que a nossa vida é como um vapor, como uma neblina que aparece e logo some. E se nós analisarmos, realmente isso faz sentido. O mundo tem milênios. Quantos anos nós vamos viver? Aquele que tem condição, ou que tem uma boa saúde, ou que Deus deu um tempo maior de vida, vai viver 80 anos, 90 anos, 100, quem sabe, mas já é muita canseira. E ele vai morrer. E o mundo vai permanecer. O mundo vai continuar até que ele cumpra o propósito que Deus deu para o mundo. Mas a verdade é que a nossa vida, meus irmãos, é muito limitada. E esse tempo que é dado por Deus a cada um de nós que estamos hoje aqui nessa igreja, que estamos vivos, respiramos, que podemos olhar a luz do sol, podemos contemplar o dia, esse tempo é limitado. E nós não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, gastar esse tempo com coisas que não têm valor eterno. E eu quero meditar nesse texto com vocês, meus irmãos, porque a finalidade desse texto aqui que eu escolhi
é nos ensinar a viver. É preciso saber viver, e isso não tem nada a ver com aquela música, mas saber viver da forma como Deus quer que nós vivamos, da forma como Deus quer que a gente aproveite esse tempo. E aí o sábio Salomão, um homem de extrema sabedoria, ele nos dá aqui, meus irmãos, 3 conselhos para que a gente aprenda a viver e use o tempo dado por Deus, o tempo limitado dado por Deus a nós, de forma sábia. Para que a gente possa usar o tempo dado por Deus com sabedoria. Então eu quero que você nessa noite avalie a sua vida. Se você tem gastado o tempo que Deus lhe deu, a vida que Deus lhe deu, de forma sábia. Com base nesses 3 conselhos. Primeiro conselho que Salomão nos dá nesse texto é que nós devemos usar o tempo dado por Deus para buscar alegria. Use o tempo dado por Deus para buscar alegria. Tanto no versículo 7, meus irmãos, como no versículo 10 do texto, eu creio que deve estar no slide. Veja que a palavra alegria, ela se repete. Alegra-te em todos os dias, alegra-te, jovem. Veja que o termo está se repetindo e a ordem é alegrar-se, está no imperativo. Ou seja, existe uma maravilhosa verdade aqui nesse texto, dizendo para mim e para você que Deus quer a nossa felicidade. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Na minha conversão, no início da minha fé, há uns 14 anos atrás, quando eu me converti, a primeira coisa que os meus amigos disseram foi: rapaz, você não quer ser feliz não, vai ser crente. Não tem como ser feliz. Tem pessoas que acham que ser cristão é ser tristão. Como se ser cristão fosse sinônimo de tristeza. Como se a gente não pudesse aproveitar a vida. Como se as pessoas que estão lá no mundo, vivendo distante da vontade de Deus, é que realmente são felizes. Será que realmente são felizes? Mas o que esse texto me deixa mais maravilhado, meus irmãos, é que Deus, ele está interessado na nossa alegria. Deus quer que você seja feliz. Aliás, Ele criou você, Ele criou a mim, Ele criou a nós, para que nós desfrutemos da verdadeira, duradoura, eterna alegria. Ele se importa com você, Ele quer ensinar a você aonde reside a verdadeira alegria. Ele quer levar você a experimentar uma alegria em que as circunstâncias desse mundo não podem arrancar do seu coração, em hipótese nenhuma. Ele quer a nossa alegria e Ele quer que nós usemos o nosso tempo para buscar a alegria. Talvez como somos de uma igreja de vertente reformada, talvez as pessoas se levantem e digam: peraí, Moisés, mas o 5º ponto da reforma é só lhe deu glória, ou seja, a Deus toda a glória. Significa que eu tenho que viver para a glória de Deus. Esse é o objetivo da minha vida. A grande questão, meus irmãos, que viver para a glória de Deus e felicidade são a mesma coisa. Estão unidos, não há como separar. Viver para a glória de Deus, viver para obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, é ser realmente feliz no mundo que é marcado por a infelicidade. Desde que o pecado entrou no mundo, ele tem arrasado as pessoas, prometendo alegria onde realmente não tem. Tentando fazer as pessoas se contentarem com migalhas, quando na verdade poderiam ter um banquete celestial, que alimentaria não apenas o seu coração, mas toda a sua alma, pelo restante da eternidade. É isso que Deus nos oferece, é o tipo de alegria que Ele está nos dando. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Deus criou um mundo. Deus criou um mundo cheio de beleza, para que ao contemplar a beleza, por isso que o autor está dizendo, é agradável ver o sol. Não é que o cara vai olhar para o sol e é agradável, você vai queimar as córneas, não é isso. Nós estamos aqui num livro de poesia. A ideia aqui do autor é que quando Deus ele nos deu a luz para contemplar toda a criação que Ele fez, e há algo muito belo de Deus na criação. Basta você olhar para toda a natureza, para tudo de belo que há no mundo, Ele quem criou, e nós deveríamos nos alegrar, porque se nós sabemos que Ele criou todas essas coisas, se Ele criou as estrelas, se Ele criou a lua, se Ele criou o sol, se Ele controla todas as coisas, Ele é capaz de cuidar de mim e de você, não importa a situação em que eu esteja vivendo. E isso deveria produzir alegria no meu coração, em saber que o meu Deus, o nosso Deus, Ele controla tudo e cuida de cada um de nós. Nós podemos buscar alegria sim, ela é visível. A alegria está, meus irmãos, em ter comunhão com Deus, em estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eu acho interessante, principalmente porque hoje também é o dia em que os jovens estão dirigindo o culto, que depois que ele manda buscar alegria, vocês percebam que ele se dirige agora especificamente aos jovens. Nos versos 7 e 8, ele diz, ainda que o homem viva muitos dias, ele deve se alegrar,
em todos eles. Aí depois ele diz, alegra-te, jovem. Ele se dirige especialmente aos jovens. Não é que os velhos, aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada, não possam se divertir. Mas ele quer trazer o foco aqui para os jovens. E Salomão aqui, ele quer nos lembrar de duas coisas importantes. Quando eu e você estivermos usando o tempo dado por Deus para buscar alegria. Duas coisas muito importantes. Primeiro, meus irmãos, lembre-se que a vida não é um conto de fadas. Prestem bem atenção no versículo 8 aí em cima. Prestem bem atenção. Se o homem viver muitos dias, alegre-se em todos eles. Mas qual é a advertência? Lembre-se dos dias de trevas. Nem todo dia será ensolarado. Nem todo dia será agradável ver o sol. Haverá dias de trevas. Haverá dias de dificuldades. Cedo ou tarde você vai enfrentar dificuldades. Talvez você diga assim, mas tem pessoas que não enfrentam dificuldade porque nasceram em berço de ouro. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa o status social que você tenha, uma hora ou outra as dificuldades vão bater nessa porta. E por que eu sei disso? Porque nós vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado. O seu dinheiro, o seu status social, nada pode evitar que você enfrente momentos de dificuldades. Nem o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, deixou de passar por dias de trevas, por dias difíceis. Quando você estiver buscando alegria, lembre-se disso. Eu lembro de uma frase, atribuem até a Zinedine Zidane, aquele técnico do Real Madrid, acho que hoje ele ainda é técnico do Real Madrid. Ele disse que uma vez, pelo menos a frase atribuída a ele, dizia assim, ele disse que quando ele era pequeno, ele começou a chorar porque não tinha sapatos novos. Mas aí ele contemplou um rapaz que não tinha os pés. Ele viu um rapaz que não tinha os pés. E aí ele percebeu que a alegria não estava nos sapatos novos. Em ter os pés já era suficiente. E quando eu olho para isso, meus irmãos, eu lembro que os cristãos, eles têm todos os motivos do mundo para serem alegres e felizes. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, para o que nós não temos materialmente, e a tendência daquele que crê em Jesus Cristo é ter o seu coração cheio de ansiedade, ter o seu coração desanimado. Mas, na verdade, ele tem a única coisa que é necessária para ser feliz. É a presença de Jesus em sua vida. Parece que eu escuto agora Jesus falando com Marta. Marta, Marta, está ocupada com muitas coisas, Marta. Só uma coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava atarefada, cuidando da casa, se preocupando, Maria estava na presença de Jesus, tendo comunhão com Ele, sendo ensinada por Ele. E aí Jesus diz, Marta, ela escolheu a melhor parte. Nós temos a melhor parte. A melhor parte das coisas desse mundo é nossa. E não são materiais. São a presença de Jesus Cristo habitando no meu e no seu coração. Sabe por que muita gente não entende? Porque muitas vezes crentes passam por dificuldades. E mesmo assim eles não se dobram. Eles simplesmente enfrentam câncer, enfrentam dificuldades, mas parece que a vida deles é uma eterna alegria. Quem aqui não visitou a irmã Jessuí? Às vezes que eu visitei a irmã Jessuí dessa igreja, mesmo com aquela doença difícil, eu nunca vi aquela senhora reclamar. Se alguém visitou e viu reclamar, me diga, para pelo menos saber que ela reclamou. Mas às vezes que eu visitei não havia reclamar, você chegava lá para trazer uma palavra de conforto, você era o confortado. E por quê? Porque ela tinha o que ninguém pode tirar dela. Seu dinheiro pode ser tirado, a moeda pode desvalorizar, o nosso país pode entrar num colapso. Aliás, eu vejo que o nosso país é um constante colapso. Existe um constante perigo rodando no nosso país. Tudo pode ser perdido, menos Jesus Cristo. Tudo pode ser tirado de você, menos Jesus Cristo. Eu lembro de um cristão, a história conta que quando um homem ameaçou ele de morte, e depois dizer que poderia tirar dele tudo o que ele tinha, ele disse, a única coisa que eu tenho é Cristo, e isso você não pode me tirar. E aquele homem morreu cantando na fogueira, porque de fato, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar de Jesus, ninguém, absolutamente ninguém. Ele morreu para nunca mais deixar que nós saiamos da sua bendita e gloriosa presença. E saber que Jesus é nosso, saber que Jesus está conosco,
deveria nos levar a afastar todo tipo de dor que nós podemos trazer ao nosso corpo, ao nosso coração. Algumas traduções trazem, meus irmãos, no verso 10, afaste do teu coração a ansiedade. O que não temos agora, meus irmãos, não precisamos agora. Se precisássemos agora, o nosso Pai, que sabe das nossas necessidades melhor que eu e melhor do que você, Ele já teria nos concedido. Se nós confiamos que Deus é todo sábio, se nós confiamos em Deus que Ele é todo poderoso, por que eu reclamo pelas coisas que eu não tenho agora? Eu estou questionando a bondade dEle. Se eu sei que Ele é um Pai amoroso, Ele sabe do que eu preciso melhor do que eu mesmo. Nosso coração é enganoso, meus irmãos. Nós achamos que conhecemos o melhor para cada um de nós, mas não conhecemos. Constantemente nos enfiamos em buracos que não deveriam ser para a gente estar lá, mas nós nos enfiamos porque confiamos no nosso coração. O nosso coração é pecaminoso, enganoso, nós confiamos neles e acabamos nos prejudicando, acabamos nos dando mal. Quando a gente buscar alegria, usando esse tempo maravilhoso dado por Deus, lembre-se, há dias difíceis, mas afaste toda a ansiedade do seu coração. Afaste todo o medo, porque Jesus está conosco. Podemos passar por qualquer situação e nos alegrar. Então, para usarmos o tempo com sabedoria, em primeiro lugar, precisamos usar o tempo dado por Deus para buscar alegria. Segundo, use o tempo dado por Deus com responsabilidade. Eu acho interessante esse ponto. Veja que Deus quer que a gente use o tempo que Ele nos dá. Ele limitou a nossa vida, nós nascemos e morremos pelo tempo que Ele limitou. E Ele manda que a gente se alegre. Mas Ele manda que a gente use esse mesmo tempo, enquanto buscamos nos alegrar, que a gente busque de forma responsável. Use esse tempo dado por Deus de forma responsável. O conselho de Salomão, quando ele diz assim, alegra-te, jovem, segue pelos caminhos do teu coração, não é que é tipo assim, não. Olha, você pode viver do que você quiser, você entrega o seu coração ao que você quiser, viva da forma como você quiser. Veja o que é que diz o verso 11, a parte final do verso 11. Lembre-se, porém, outra advertência, lembre-se, porém, de que tudo isso será trago a juízo. A forma como você viveu, você vai prestar contas a Deus. A forma como você gastou o tempo dado por Deus, você vai responder diante de Deus. O tempo dado por Deus é precioso. E nós não podemos gastá-lo de qualquer maneira. Você vai responder. E veja o que o texto está dizendo. Lembre-se de que tudo isso, alegre-se, busque alegria, mas lembre-se que tudo que você fizer será trago a juízo. Então, use o tempo, meus irmãos, com responsabilidade. E eu vejo aqui, meus irmãos, pelo menos duas perguntas que nos levam a avaliar se eu tenho usado o tempo dado por Deus com responsabilidade. A primeira delas que pode me vir à mente é onde é que eu tenho buscado alegria? O texto diz que eu preciso buscar alegria. É uma ordem de Deus, seja feliz. A grande questão é, aonde eu tenho buscado alegria? Algumas pessoas, meus irmãos, buscam alegria no trabalho, na realização. Outras buscam alegria nas riquezas. Outras nos títulos acadêmicos. Se eu tiver o doutorado. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo outro. E elas vão buscando alegria, meus irmãos, em várias coisas. Às vezes coisas que não são tão erradas. Um título acadêmico é algo bom. É algo louvável. Você dar uma boa vida, passar no concurso público, é louvável. Usar tempo para se dedicar nisso, louvável. Agora tem pessoas que usam às vezes o tempo para buscar alegria onde realmente é perigoso. Na sexualidade, nos relacionamentos, que muitas vezes não são edificantes. Tem gente que acha que será feliz com a quantidade de bebida que bebe, ou acha que se estiver bebendo, se estiver com os amigos reunidos numa farra, aí a felicidade está aí. Outros, se tiver um amante, se tiver com uma mulher, e por aí vai. Tem pessoas que usam o tempo dado por Deus até de forma equilibrada, mas tem outras que usam o tempo dado por Deus para fazer tudo aquilo que Deus não deseja, de forma nenhuma que ela faça. Isso vem à mente, meus irmãos, e a gente precisa
entender que a alegria verdadeira não está nessas coisas. Mesmo que sejam coisas louváveis, como um título, um diploma, um concurso. A verdadeira alegria não está nessas coisas, e nem naquelas que não são louváveis, como o sexo, bebida, drogas e por aí vai. E por que eu sei disso? Talvez você diga assim, mas você sempre foi de família humilde. Então como é que você sabe que dinheiro não traz felicidade verdadeira? Você sempre foi de família humilde, eu conheço você, eu me lembro de você correndo ali, brincando de batalhão no meio da rua, com os pés cheios de lama. Então como é que você pode dizer que dinheiro não traz felicidade? Sabe por que eu posso dizer isso, meus irmãos? Porque quem escreveu o Eclesiastes foi Salomão. Salomão foi o maior rei de Israel. Ele conseguiu a proeza de juntar riquezas inumeráveis, mulheres aos montes, fama, prestígio, sabedoria. O homem tinha tudo. E ele está escrevendo agora o livro de Eclesiastes, para dizer para mim e para você que a verdadeira alegria não está nas coisas desse mundo. Não sou eu que estou dizendo, é o homem que escreveu aqui. A verdadeira alegria não está nas coisas desse mundo. Ele conseguiu tudo, mas não tinha um coração feliz. Se vocês continuarem lendo o livro de Eclesiastes, no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai dizer que, de tudo que ele disse, aprendam duas coisas. Temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Viveu a vida, desfrutou a vida do jeito que ele quis, mas terminou a vida lembrando do que é realmente, do que traz realmente felicidade. Temor a Deus e obediência a Deus. E, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa interessante a vocês. No livro de Eclesiastes, às vezes, talvez uma pessoa ainda diga, não, Moisés, mas... Vamos pegar o exemplo aqui. Riquezas traz alegria. Será que a riqueza traz alegria? Veja o que é que diz Eclesiastes, capítulo 2, versos 24 e 26. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar alegria no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Comer, beber, ter alegria no trabalho, no fruto do nosso trabalho, vem da mão de Deus. Aí ele continua. Ele diz, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-los a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Aprenda uma coisa, nem sempre quem tem dinheiro, nem sempre quem tem riqueza é feliz. Porque se isso fosse verdade, por que tem muito rico que bota a corda no pescoço e pula? A felicidade é um dom de Deus. É por isso que muitas pessoas que têm tanto não conseguem desfrutar de nada. Eu conheço pessoas que são riquíssimas. Mas se você, numa pouca conversa com elas, você percebe que não há alegria. Vive para trabalhar. Não consegue desfrutar, não consegue ter sossego. Essa é a prova, meus irmãos. Que a verdadeira felicidade não está nas coisas, porque até o dom de se alegrar com as coisas que nós temos vem de Deus. Então nós precisamos usar o nosso tempo com sabedoria. E aqui eu queria deixar uma lição importante para cada um de nós. Como e onde nós estamos gastando o nosso tempo? Se eu sei que as felicidades não estão nas posses, nas coisas desse mundo, onde é que eu tenho gastado o meu tempo procurando felicidade? Aonde eu tenho tentado encontrá-lo? Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa a vocês, uma lição para as nossas vidas. Viva o presente, mas não esqueça do futuro. A forma como nós vivemos hoje, ela trará consequências no futuro. Como diria um antigo pregador, ele dizia que os pecados da juventude abrem as portas para as aflições da velhice. Os pecados da juventude abrem as portas para as aflições da velhice. E eu pergunto, onde é que a gente tem, meus irmãos, gastado o nosso tempo? Será que eu tenho gastado esse tempo de forma responsável? Ou eu tenho estragado esse tempo dado por Deus?
E eu tenho uma palavra para você que é casado. Eu tenho uma palavra para você que é casado. Gaste tempo com a sua esposa. Gaste tempo com o seu marido. Quando a sua esposa chegar com aquela conversa fiada que toda mulher tem, com a cara ruim, e você pergunta o que foi, que ela diz, não é nada, fique do lado dela mesmo sem saber o motivo. Lava o prato, passa o pano, seja lá o que for, mas para ficar mais tempo com ela, mesmo sem saber o motivo. Eu digo a você que quando as crises futuras vierem, esses momentos serão lembrados e fortalecerão o casamento de vocês. Mulheres, eu sei que é difícil, mas se interessem pelos hobbies do seu marido. Se é jogar videogame, futebol, tem mulher que não sabe nem o time que o marido torce. Procure conhecer os gostos do seu marido. Procure passar tempo com ele, gastar tempo com ele. Um dia as crises virão, meus irmãos. E serão os momentos que vocês gastaram juntos que vai ajudar vocês a superarem as dificuldades dos relacionamentos. Eu tenho também, meus irmãos, uma palavra aqui para os pais. Gaste tempo com os seus filhos. O tempo que você gasta hoje com eles pode muito bem determinar o tempo que ele vai gastar com vocês quando vocês estiverem velhos. Às vezes, meus irmãos, nem sempre, pais colocados num asilo é sinal de que os filhos são ruins, não. Às vezes os pais colhem o que plantaram. Tem pais que se preocupam demais em dar as coisas materiais aos filhos. Isso é louvável. Dar o filho que você nunca teve é maravilhoso. É sinal de que você ama seu filho. Só não esqueça de dar ao seu filho o que ele realmente precisa. Você. Eu me lembro das vezes que eu saí para tirar gancho de baladeira com meu pai. Aquilo era maravilhoso. Então gaste tempo com eles. Gaste tempo com seus filhos. Porque acredite, meus irmãos, no futuro, quando a velhice chegar, isso vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Gaste tempo com seus filhos. Mas eu tenho uma palavra também para os jovens. Gaste tempo com os seus pais. Amanhã eles podem não estar aqui. E quantas pessoas hoje amargam o sofrimento de não terem mais os pais, mas sentem as faltas dele. Talvez depois que se converteram, perceberam o valor dos pais. Só que agora é tarde. Já não estão mais nesse mundo. E parece que é uma cicatriz que não fecha. A pessoa vai sempre lembrar e não vai melhorar de forma nenhuma. Porque não há mais como voltar atrás. O tempo foi perdido. O tempo foi gasto em outras coisas que realmente não valiam a pena. Amizades ou outras coisas por aí afora. Mas a cicatriz ficou. Gaste tempo com os seus pais. Gaste tempo também, meus irmãos, com o seu estudo. Você que é jovem, gaste tempo com o seu estudo, para você não ter uma vida profissional difícil. Gaste tempo com os seus amigos, enquanto que a faculdade, a vida adulta, não separa vocês. Gaste tempo com eles, fale de Jesus para eles. Mostre a eles o que você recebeu. Ensine aonde encontrar pão. O evangelho é isso, é você ensinar a outra pessoa que está faminta onde você encontrou pão. Gaste tempo com seus amigos. Você não sabe quanto tempo terá com eles. Não gaste tempo nas redes sociais, perdendo tempo sem desfrutar da sua comunhão com Deus, nem da sua igreja. Pare de assistir séries. Não perca tempo com séries que expõem você nudez e levam você a contemplar a nudez e a ter desejos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Não gaste tempo colocando na internet nudez ou colocando na internet aquilo que vai apenas machucar as pessoas. Seja alguém que gasta todo o seu tempo tentando propagar a paz e o amor de Cristo que foi derramado em seus corações. Fuja, meus irmãos, de gastar tempo com pessoas que não levam você a ter uma maturidade espiritual sadia. Fuja de gastar tempo com pessoas que não lhe levam a temer a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que o nosso tempo aqui é muito limitado, para que a gente perca tempo com coisas que não têm valor eterno. O seu trabalho tem valor eterno, os seus amigos têm valor eterno, mas muitas vezes relacionamentos que só te levam a pecar não têm valor eterno nenhum. Então gaste tempo, meus irmãos, com aquilo
que realmente tem valor eterno. Mas para a gente encerrar, meus irmãos, verso 1 do capítulo 12, ele nos traz um último conselho. Para que eu possa aproveitar o tempo dado por Deus, usando o tempo dado por Deus com sabedoria, em primeiro lugar, eu preciso usar esse tempo para se alegrar. Mas eu preciso usar esse tempo para se alegrar de forma responsável. Então, tome cuidado aonde você está buscando alegria. Mas, acima de tudo, use o tempo dado por Deus para servi-lo. Veja o que é que o verso 12, capítulo 12, verso 1 diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que você diga, não tenho prazer nele. Meus irmãos, haverá um tempo que não teremos mais tempo. E não sabemos quando esse dia chegará. Então é bom que a gente comece a lembrar do Criador hoje. Mas quando o autor da Sagrada Escritura usa o termo aqui, lembrar, não é meramente uma atividade intelectual. Lembrar, nesse texto aqui do Antigo Testamento, é lembrar e agir. Quando o texto diz lá em Samuel que Deus lembrou de Ana, não significa que Deus apenas lembrou da aflição de Ana. Significa que Deus lembrou e deu a Ana o filho que ela pediu. Lembrar no Antigo Testamento significa você agir. E agir aqui é usar esse tempo dado por Deus para servi-lo. Salomão aqui, meus irmãos, talvez esteja definindo para mim e para você uma coisa que a sociedade tenta esconder. No mundo de hoje, as pessoas acham que serão eternamente jovens, não é verdade? Parece que a juventude é aquela fase que não passa. É tanto que às vezes você vê senhoras de idade usando roupas apertadas, decotes, né? Porque parece que ainda querem ser aquelas mocinhas. E os homens também. E é plástica, tira isso, coloca aquilo, preenche aquilo, mas um dia a força gravitacional vai exercer o poder dela e vai cair. Não tem como mudar isso. As pessoas podem se maquiar, botox, seja lá o que for. Nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Saiam daqui sabendo disso. Agora, saiam daqui sabendo disso, mas para saber que todo o tempo que você sair dessa porta aqui, o resto da sua vida, dedique para servir ao Senhor. Use todo o restante do tempo que você tem para servir ao Senhor. Talvez Salomão aqui esteja dando um recado para os jovens, lembrando que algumas vezes, na velhice a gente não tem como servir ao Senhor de algumas formas. Talvez uma pessoa mais velha não possa ir uma trans, né? Aquelas trans missionárias, para bem longe. Ou fazer outras coisas para o Senhor. Quando a gente vai ficando velho, meus irmãos, tem gente que não gosta de usar a palavra velho, né? Agora é terceira idade, porque até isso o povo não gosta. Não estou velho não, sou da terceira idade. Não, nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo. Eu me lembro que eu tinha 7 anos um dia desses. Hoje eu já estou nos 36, já chega aos 40, aquele exame difícil, né, de todo homem enfrentar. Mas nós estamos envelhecendo. E nós precisamos servir a Deus agora. O conselho que eu dou para os jovens dessa igreja é, se lembrem, para que mais na frente você não diga assim, se eu tivesse gastado mais tempo com isso. Ou para você que não é cristão, mas é um jovem, quando você se converter, você diga assim, rapaz, se eu tivesse me convertido há mais tempo, eu teria feito isso e aquilo outro. Um dia o arrependimento pode bater na sua porta. E ele vai trazer dor. Eu sei que todos nós vamos nos arrepender uma hora ou outra de muitas coisas. Mas uma coisa que eu digo a você, que você nunca se arrependerá, é de ter servido ao Senhor. Nunca, absolutamente nunca, nunca você vai se arrepender de ter servido ao Senhor. Viva, meus irmãos, viva sabendo que a morte é uma certeza. Isso leva você a meditar sobre onde você está investindo o seu tempo. Com quem você está investindo o seu tempo. Nós não sabemos se todos nós estaremos vivos daqui a 10 horas, daqui a 1 hora, ninguém sabe. Mas o que nós precisamos saber é que nós precisamos usar o tempo que nós temos aqui de forma sábia. Tem pessoas que vivem, infelizmente, como se nunca fossem morrer. Mas o mais trágico é que elas morrem
como se nunca tivessem vivido. E isso dá dor. Ah, meus irmãos, quantos arrependimentos em leito de hospitais, em visitas evangelísticas, a pessoa escuta. Gastei minha vida de forma errada. Fiz isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Às vezes eu acho que todo mundo com saúde deveria visitar o hospital. E deveria conversar com pessoas que estão ali, na iminência de saber que a morte chegará. Talvez, ao contemplar aquela pessoa, dizendo assim, não, eu farriei, eu fiz isso, eu tinha dinheiro, e agora está desesperada diante da morte. Talvez a pessoa refletisse, rapaz, se eu continuar a viver desse jeito aqui, eu vou chegar desse jeito no fim da vida. E meus irmãos, não ter paz é algo muito terrível. Às vezes as pessoas enfrentam aflições nesse mundo e não tem uma gota de paz. Mas eu garanto a vocês que muito pior é ter uma eternidade sem paz. É ter uma eternidade distante de Deus. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E o que você faz hoje tem reflexo no futuro. O que você faz hoje não fica só hoje, não. As decisões que vocês tomam hoje refletem no seu futuro. E não apenas no futuro agora, daqui a 50, 60 anos, mas na eternidade. E você precisa tomar uma decisão quanto a isso. Precisa tomar uma decisão. E a decisão passa para que você use o seu tempo para servir ao Senhor. É a forma mais sábia que você tem para usar o tempo com sabedoria. É usá-lo para servir ao Senhor. Usá-lo para buscar alegria e usá-lo com responsabilidade. Mas deixe-me encerrar. Faça do seu tempo, meus irmãos, um negócio lucrativo. Tem aquela frase, né, dos americanos que diz que, acho que é time is money, né? Nem sei se eu pronunciei direito, mas tempo é dinheiro, não é isso? Mas faça seu tempo lucrativo, mas um lucro melhor e maior. Use o seu tempo, invista o seu tempo em Deus. Invista o seu tempo em servir a Deus, buscar alegria nas coisas corretas. Invista o seu tempo com responsabilidade. Todos nós nos preocupamos. Alguém aqui gosta de investir dinheiro numa coisa falida? Não. A resposta é não. Ninguém investe dinheiro para perder. Ninguém. Alguns perdem, mas na esperança de ganhar. Mas ninguém, está aqui, eu vou investir aqui R$200 porque eu vou perder os R$200. Ninguém faz isso. Agora, se a gente se preocupa tanto em investir numa coisa que a gente perde e depois ganha, que é o dinheiro, não era melhor a gente ficar preocupado e investir o nosso tempo, que não pode ser retornado de volta, naquilo que realmente faz sentido? Se eu me preocupo tanto em investir meu dinheiro, porque eu não quero perdê-lo, deveríamos nos preocupar também em investir o nosso tempo naquilo que realmente faz sentido. E o que faz sentido, o que faz você aproveitar o tempo com sabedoria, é usando esse tempo que foi dado por Deus para se alegrar, com responsabilidade e, acima de tudo, para servir a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no precioso nome de Jesus. Amém.